Se Story serve para criar conexão com o seu público contando histórias, como que pode servir para vender? Comece a vender rapidinho depois de assistir a esse vídeo. Venha comigo! Eu sou a Aline Mori, sou especialista em diagnosticar e também criar soluções para os problemas de negócios de empresários e empreendedores. E eu já digo para você, se você está acostumada a ficar repostando posts de outras pessoas, que podem ser da sua área ou não, mas também está repostando só os seus próprios posts, está fazendo tudo errado e está no caminho que não vai te levar às vendas que você quer. Acompanhe comigo passo a passo desse vídeo para que você comece a vender hoje. Nesse vídeo você vai ver comigo o que significa realmente story, o que você deve postar, quando você deve postar, e agora eu acabei de me lembrar algo extremamente importante, sem o qual você não vai conseguir fazer mais nada sem ele. Mas eu vou deixar esse pedacinho por último para você não se confundir com essas informações que são riquíssimas. O story, ele significa história. Isso é uma coisa muito óbvia, mas a história de quem? E a forma com que você vai trabalhar isso é que vai fazer toda a diferença para você realmente fazer um movimento que seja rentável, que você consiga explorar para negócios vendendo. Portanto, essas histórias têm um significado importante dentro dele. O que o seu negócio faz? Ele trabalha com as emoções dos seus clientes, do seu público-alvo. Ele trabalha algo muito importante que não é o seu produto ou o seu serviço. Ele trabalha os desejos, as possibilidades, os medos do seu público-alvo. Portanto, você precisa ter, em primeiro lugar, o seu negócio muito bem organizado para saber o que o seu cliente e o seu público-alvo desejam, temem, para que a hora de você contar a sua história, a sua rotina, você consiga alcançar e criar exatamente o vínculo necessário para que essa venda aconteça. Porque a venda, na verdade, ela vai acontecer através da identificação, da afinidade que o seu público vai começar a ter com você. E não simplesmente porque você está postando algo que chame a atenção dele. Quando você reposta posts de outras pessoas, de outros perfis, ou o seu próprio post, é importante postar porque isso pode conduzir ele ao seu feed. Mas isso não cria o vínculo necessário. E você pode até dar um tiro no pé. Porque é possível que você conduza o seu cliente, o seu público-alvo, para o perfil alheio. E se for da sua área, então você está sendo concorrente de você mesmo. Então não é exatamente criar histórias, mas dar a oportunidade de compartilhar o seu momento, aquele momento do seu dia a dia, da sua rotina, que tenha vínculo com as dores, os desejos, tudo ali que é de desafio para o seu público-alvo. Então, explore o seu dia a dia. Essa história vai se conectar a eles. Por exemplo, quando você comenta por que você começou aquilo, por que você começou o seu negócio, e você já pode deixar isso daqui que eu vou adorar conhecer a sua história. Enquanto isso, você já aproveita para se inscrever no canal. Quando a gente sabe o porquê começou, nós começamos geralmente porque nós temos ou algum sofrimento em torno disso, porque você procurava e não tinha algum tipo de solução, era uma defasagem do mercado, algo de que você necessitava e que você não conseguia encontrar. Se essas são algumas respostas para o seu negócio, pelo motivo de você ter começado, você está num caminho muito próspero para contar e se conectar e fazer sucesso com aquilo que você está fazendo como carreira e como empresário e empreendedor. Portanto, esse é um tipo de história que se conecta com o público, com o seu público-alvo. Então, postando de forma estratégica e organizada, você vai conseguir criar vínculo com esse público e ele vai ouvir, bater os olhos e falar: nossa, interessante, eu penso da mesma maneira, parece que falou comigo, senti como se fosse comigo. Quando o público reage dessa forma, inclusive toca naqueles balõezinhos que você coloca, né, ali nos stories,
ele está se identificando. Então você não precisa de fãs, você precisa de pessoas que necessitam de alguma maneira daquilo que você está proporcionando. E os stories, quando você começa a postar esse tipo de situação, é quando você realmente vai estar pronto para fazer as suas vendas. Como que você vai postar essas histórias? Se movimentando, aproveitando a sua rotina, aproveitando os momentos em que você está cuidando da sua casa, abrindo, chegando na sua empresa, ou abrindo o escritório, o seu ateliê, não importa, a loja. Quando você está levando e quando você está buscando os seus filhos, cuidando dos pets da casa, você vai se comunicando. Portanto, estar muito estático, assim como eu estou aqui gravando esse vídeo, porque no YouTube funciona de uma forma completamente diferente, é uma coisa essencial para você levar para o seu público. O story é movimento, é rotina. Então, desça a escada, como eu muitas vezes faço aqui, desça a escada conversando, publicando, falando que, tipo, a mensagem que fica é: eu acabei de fazer algo, me lembrei de você, e enquanto eu estou indo fazer outra coisa, eu estou me comunicando. E aí você vai aproveitando esses momentos para contar aquilo que foi feito, aquilo de que você lembrou, aquilo que você acha que pode ser positivo para ele, para quem? Para o seu público, ok? Não adianta fazer isso de forma aleatória e simplesmente, né, deixar passar as oportunidades que vão ser realmente relevantes para o seu público alvo, que é o seu cliente e não a sua família, o seu amigo, etc., porque deseja tudo de bom para você. Esse é um tipo de movimento que não é para que as pessoas sejam só solidárias. A gente precisa, sim, da solidariedade, isso faz muita diferença nos negócios. Mas, se você quer venda, não é esse tipo de foco que você precisa. Se o seu público sabe que você tem uma vida extremamente corrida, também é muito bacana você aproveitar aquele momento que eu parei para descansar. Mostrar os pezinhos para cima, aproveitando para relaxar um pouco. E você? Já conseguiu acalmar a sua cabeça? Já conseguiu resolver tal problema? Né? E aí você mostra que você deu uma parada. Isso daí vai mostrando que você é gente como ele e que também tem as suas necessidades, os seus momentos. As nossas fraquezas podem ser o potencial e diferencial do nosso negócio, do seu negócio, para com o seu cliente. Então, a proximidade que os stories permitem fazem com que você venda. E agora eu vou contar para você o que vai ser de extrema relevância para que tudo isso funcione da melhor maneira. A primeira coisa, se você não souber usar os botões, né, que são disponibilizados pelas plataformas, pelo Instagram, por exemplo, né, a gente está falando de story, você precisa aprender. Então, se você usa, faz algum ali questionamento, como eu fiz agora há pouco, né? Agora eu consegui parar para descansar um pouco, resolvi as coisas que eu precisava. E você já resolveu? Não adianta você perguntar ou por escrito ou por fala sem colocar algum botãozinho em que ele possa te responder. As enquetes são excelentes para esse público interagir. Por quê? Porque às vezes é muito mais fácil ele clicar num botão do que parar para escrever. Então você precisa conhecer o seu público para que ele interaja e logo em seguida esteja preparado para comprar. Ele não vai comprar de imediato, ele vai comprar a partir do momento em que essa afinidade se tornar extremamente estreita. Então, abuse dos recursos que o Instagram, os stories dão. Utilize os links. Você tem uma página de vendas, você já sabe usar o seu link curto, né, do WhatsApp Business. Se você não utiliza o WhatsApp Business, você precisa começar a usar, ok? São duas formas diferentes, o WhatsApp normal para uma conta pessoal e o Business para os negócios. Por quê? Porque ele te dá ferramentas inúmeras e a atualização está vindo cada vez mais. Você já sabe utilizar, sabe que existe? Comente aqui que a gente pode criar um conteúdo para você entender como isso funciona. É importante. E aí você cria um link do WhatsApp Business, coloca nesse story e ele vai conseguir conversar diretamente com você. Eu
né, particularmente, recebo muitas mensagens, tanto no direct do próprio Story, tanto quanto pelo WhatsApp, de pessoas que têm a necessidade de contar as suas histórias. Aline, eu vi um vídeo seu e fiquei aqui assim, eu precisava compartilhar com você. Isso significa que esse vínculo foi estabelecido e que essa pessoa vai confiar naquilo que eu trouxer para comprar um produto, para comprar o meu serviço. Portanto, utilize essas ferramentas e explore, confie, porque elas dão certo. Os balõezinhos, agora, as enquetes, elas não podem ser muito assim, sim e não. Ah, você pensou nisso? Sim, não. Isso daí geralmente não dá certo. Você pode fazer um teste, inclusive. Cria um story dessa maneira, mas também cria um story com você pode colocar só o emotion, né? Aquele emoticon, colocando aquela expressão, ai, será? Então, utilize e explore ao máximo as emoções. E aí você pode colocar o quê? Não faço nem ideia. Coloque isso no lugar do talvez. Vai possibilitar mais coisas e mais conexões do que uma simples resposta curta e direta. Por quê? Porque o story não serve para isso e o seu público deseja mais de você. Ele tem a necessidade de se comunicar e quando ele encontra pessoas que ele percebe que entendem pelo que ele passa dentro do negócio e do serviço, do produto que você oferece, ele vai estar pronto para essa conexão e possivelmente para as vendas. Então, esses mesmos botões, né, que os stories disponibilizam, você vai consequentemente inserindo botões de venda, que pode ser o próprio WhatsApp, o seu site, se você tiver, o que também é muito fácil de criar, e utilizando esses recursos para que você consiga ter aquilo que você tanto deseja, vender pelos stories. É muito mais fácil vender por eles, pela conexão que o story permite, do que pelo próprio feed. O feed é uma grande vitrine e que vai educar o seu público através da conexão do conhecimento e também pelas inspirações que você traz. Mas a venda mesmo, ela acontece mais pelos stories. Desde que você siga tudo que a gente trouxe aqui. Assista quantas vezes for necessária e tire suas dúvidas através dos comentários. Aguardamos a sua inscrição e também tudo aquilo que você necessita para a gente esclarecer e trazer com muito carinho. Até mais!